Sim, Deus, nós declaramos o amor que temos pelo Senhor e reconhecemos, Pai, que amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. A Tua graça, ela nos atrai a essa redenção, a Tua graça nos coloca de joelhos, Senhor, faz com que o nosso coração esteja prostrado diante dessa Tua infinita glória e majestade. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vem fazendo em nosso meio. Te agradecemos pela Tua poderosa ação sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela condição que o Senhor nos dá de termos fôlego de vida para louvar e bendizer ao Senhor, Deus. Nos conduza nesse momento de reflexão da Tua palavra. Continue a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Você consegue um café para mim, por favor? Hoje nós damos início àquilo que nós, enquanto cristãos, chamamos de Semana Santa. Seria hoje aí o Domingo de Ramos, né? E aquele período onde Jesus ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, montado em cima de alguns vão dizer burrinhos, outros jumentos, mas aquele momento marcante para a nossa fé, né? Nós não vamos falar a respeito disso, mas eu cito isso aqui porque é importante que em todo momento de palavra, em todo momento de reflexão, todas as vezes que nós estamos para prestar um culto ao Senhor, essa lembrança de que existe um Rei, existe um Senhor, que é Rei, que é Senhor sobre a nossa vida, que governa sobre nós e que deseja entrar pelas portas do nosso coração. Então que possamos, nesse período de Semana Santa, trazer isso à nossa memória, ao nosso entendimento. Na semana passada nós encerramos a nossa série de pregações chamada Incomparável Amor, e hoje então nós vamos ter um momento de uma palavra meio que avulsa, né? Eu quero falar sobre algo específico, sobre isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Jonas, profeta Jonas. Nós vamos meditar um pouco nesse capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 17, se você puder localizar e me acompanhar na leitura. Para você que compõe a família do nosso SEC, eu te convido aí a estar anotando todo o sermão, tá? Para que você possa na terça-feira ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família. O SEC, ele tem sido algo poderoso nas nossas vidas. Nós estamos experimentando a graça de Deus no nosso lar de uma maneira que a gente não imaginaria que fosse possível, né? Na verdade, antes mesmo do governo estabelecer esse período de quarentena que meio que nos obrigou a louvar a Deus dentro da nossa casa, buscar a presença de Deus dentro da nossa casa, a gente já tinha estabelecido esse projeto aqui, e glória a Deus por isso, porque é algo que vem nos edificando. Então, se você compõe a família do SEC, pega aí o seu papel, a sua caneta, anote ponto a ponto o sermão que será trabalhado, para que na terça-feira você possa ministrar ele sobre a tua casa, sobre a tua família. Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, na verdade todo o capítulo, né? O texto diz o seguinte: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem
e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançassem a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Versículo de número 5. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então, o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia oferecido. Na verdade, qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Versículo 16. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos orar ainda mais uma vez. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nós queremos ser guiados pela inspiração do Teu Santo Espírito nesse momento, Deus. Os nossos olhos limitados não enxergam a doçura por trás desse texto. Os nossos olhos limitados não enxergam a preciosidade que há por trás desse texto. Mas nós te pedimos que pelo Teu Espírito, as escamas espirituais caiam dos nossos olhos e possamos assim contemplar a beleza da Tua glória, meu Pai, nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto que faz parte de todo esse livro do profeta Jonas, um livro escrito por ele, mais ou menos ali por volta de 790 a.C., no período do reinado do rei Jeroboão II. Esse livro ele é composto por 4 capítulos e ele tem a intenção de apresentar a manifestação da graça de Deus em direção ao povo de Nínive. Ou seja, quando nós fazemos a leitura do capítulo 1 ao capítulo de número 4, o que nós percebemos aqui é a manifestação dessa graça de Deus, que mesmo com um povo pecador, como era o povo de Nínive, um povo perverso, como algumas expressões vai dizer, mesmo assim, Deus se dirige a eles com a intenção de salvá-los e de resgatar aquele povo. Então, nós vamos trabalhar o primeiro capítulo, e esse primeiro capítulo ele é dividido em 2 cenas. A primeira cena, o versículo 1 ao versículo de número 3, nós temos ali o relato do chamado de Jonas.
O texto vai dizer que o Senhor, o próprio Deus, falou com Jonas. Então, aqui nós entendemos que não há a palavra de Deus ministrada na vida de Jonas através de uma outra pessoa. Deus, ele se dirige pessoalmente a Jonas. Ele não entrega a mensagem a outro profeta para que falasse com Jonas. Ele não entrega essa mensagem por meio de sinais, mas ele fala diretamente, né? Algumas versões vão dizer, veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa é uma introdução típica de uma profecia dita diretamente pelo Senhor aqui no Antigo Testamento. Então, isso indica que Jonas não recebeu esse recado de terceiros. Ele recebeu o recado do próprio Deus. E aí nós vemos que a missão de Deus, o recado de Deus para Jonas é o seguinte: olha, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela. Essa cidade de Nínive, ela era a capital da Síria, uma nação poderosa e cruel, que ficava mais ou menos ali, cerca de 800 quilômetros de distância da cidade natal de Jonas. Então, a missão que Deus confia a Jonas, ela não é uma missão tão fácil assim. Além de ser uma cidade muito distante da sua cidade natal, o que implicaria aí uma longa viagem, se hoje, nos dias que nós vivemos, com carro, com avião, percorrer uma distância dessa já é algo trabalhoso, algo demorado, imagina naquele período. Então, além dessa distância, havia também a dificuldade de ser um povo perverso. Jonas temia pela sua própria vida ao ir em direção àquele povo para apregoar o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre a vida daquela cidade. Então, a vontade de Deus, essa missão conferida a Jonas é: saia do lugar onde você está, vá até a terra de Nínive e pregue ali o meu julgamento sobre aquela cidade. E isso tudo ainda dentro desse primeiro bloco, dessa primeira cena, tá? A reação de Jonas a essa missão recebida é uma reação de rejeição. Jonas, ele se sente no direito de, diante desse Deus que é soberano, que é supremo. Jonas, como um profeta, ele conhecia Deus. Ele não era alguém que estava iniciando na fé, então ele sabia quem Deus era e como Deus se manifestava. Ele sabia quem Deus era e quem ele era. Ele sabia diferenciar, e mesmo tendo essa maturidade, o que acontece é que Jonas, ele rejeita essa missão que Deus confia a ele. Deus chega para ele manifestando misericórdia e graça, inserindo ele num propósito maior do que ele, e ele simplesmente rejeita. E o texto diz que Jonas se prepara, mas ao invés de obedecer ao Senhor, ele traça uma rota de fuga. Ao invés de ir em direção ao povo que Deus havia orientado, ele vai até o porto e pega um navio que iria para Tarsis, ou um barco que iria para Tarsis, nessa expectativa de fugir da presença de Deus. A desobediência no coração de Jonas leva ele à tentativa de se esconder da presença do Senhor, assim como Adão e Eva fizeram lá em Gênesis 3, tentando se esconder da presença de Deus. E ainda uma segunda cena, do versículo 4 ao versículo de número 17, que mostra para nós Jonas a bordo do navio. O versículo 4 diz que o Senhor lançou sobre aquele mar uma grande tempestade. O mar que estava calmo ficou bravio, ficou agitado. Vento soprava, ondas se levantavam contra aquele barco, tomando conta de toda aquela situação. E ainda vai dizer que os marinheiros que haviam acolhido Jonas no seu barco, eles começam a temer pelos seus pertences, eles começam a temer pelo barco, eles começam a temer pela própria vida. Temer tanto a ponto de ir em direção a Jonas, que estava num sono profundo, para tentar descobrir de quem era a culpa daquilo tudo. Por que o mar ficou desse jeito de repente? Por que a gente está a ponto de perder a nossa vida? Quem em nosso meio é o culpado disso tudo? Quem em nosso meio está devendo algo, alguma divindade, para que esse mal venha sobre as nossas vidas? E o versículo de número 8, Jonas, ele revela a sua identidade. Ele diz: olha, a culpa é minha, eu sou hebreu e eu sou servo do Senhor, o Deus Altíssimo. E aí a sugestão de Jonas para aquelas pessoas que estavam no barco foi a seguinte: olha,
me lancem no mar, porque quando me lançarem, esse problema que está afligindo o navio de vocês, que está afligindo vocês, esse problema cessará. E aqueles homens, eles ficam um pouco receosos, porque imagina você receber a orientação de alguém para que você tire a vida dessa pessoa. Então, com muito temor, eles conversam com Deus, oram a Deus e decidem, então, obedecer essa alternativa que Jonas tinha dado para eles. E eles lançam Jonas no mar. O texto, o final do capítulo encerra dizendo que um grande peixe vem, engole Jonas e ele permanece na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Nós precisamos entender algo aqui, já no início, que a desobediência e fuga de Jonas trazem consequências sérias sobre a vida dele e sobre a vida daqueles que estavam ao redor dele. O dono do navio quase perdeu a sua embarcação. As pessoas que estavam no navio tiveram que se desfazer dos seus pertences. O texto vai dizer que eles lançaram tudo que eles tinham, as suas cargas no mar, na expectativa de que o navio ficasse mais leve e eles pudessem sobreviver. Todos quase perderam a sua vida. E Jonas, se não fosse a mão de poder de Deus, também teria morrido. As consequências provocadas pelo pecado, elas são sempre trágicas. Por mais que às vezes a gente não se dê conta, as consequências causadas pelo pecado, e aqui o pecado de Jonas de se desviar do propósito de Deus, de abandonar a missão que Deus tinha confiado a ele, de rejeitar essa missão, as consequências provocadas pelo pecado são sempre trágicas. E eu fico me perguntando quando eu leio esse texto, né? Como pode um homem desobedecer a Deus? Imagina você que diante desse Deus é considerado incapaz, que diante desse Deus que é tudo, você é considerado insuficiente, impotente, que diante desse Deus que poderia realizar todas as coisas sem o nosso auxílio, imagina você, diante desse Deus, se sentir na condição de rejeitar a sua missão. O que eu quero dizer é, que triste receber uma missão da boca do próprio Deus e rejeitar essa missão. Que triste ver que Deus, mesmo podendo fazer todas as coisas sem o nosso auxílio, e nós trazemos aqui à memória o texto de Gênesis, o capítulo 1, um Deus que não precisou de mim e de você para construir as coisas na terra, com a sua própria boca, o seu verbo, ele faz tudo existir, ele traz à existência as coisas que não existem. Que triste receber uma missão da boca desse Deus que não precisa de mim e de você e rejeitar essa missão. Como pode um homem em sã consciência, um homem são, negar obediência a Deus, a esse Deus que lhe concede a vida? Como pode um homem em sã consciência negar obediência a um Deus fiel ao seu povo, a um Deus benevolente, a um Deus libertador? Que direito nós achamos que temos, ou quem nós achamos que somos, para diante dessa manifestação de graça, que é a ação de Deus de confiar a nós uma missão, negarmos a essa missão, negarmos a essa vontade? E muitas vezes no nosso dito popular, no nosso ambiente de igreja, nós ouvimos muitos comportamentos como esse, né? Nós vemos muitos comportamentos como esses e ouvimos as pessoas dizendo, né? Ah, Deus tem uma vocação para a minha vida, Deus tem um chamado X, um chamado Y, mas eu fujo, eu estou fugindo. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada de positivo nisso, não há nada de lindo nisso, não há nada de prazeroso, de plausível em negar a vontade desse Deus. Na verdade, isso é uma tristeza, porque se Ele te confiou algo, isso nada mais é do que a graça dele se manifestando sobre a sua vida, porque você não tem condições de fazer nada sem Ele. Ele está dizendo, você é incapaz, você é insuficiente, você é pequeno, mas eu estou contando com você, eu quero te inserir no meu propósito. Eu quero te dar um destino, eu estou confiando em você uma missão, uma participação, uma colaboração com aquilo que eu tenho para fazer de extraordinário na face da terra. Então, não há nada de bonito em negar essa vontade, em negar essa missão. Que triste é
receber a missão da boca do próprio Deus e rejeitá-la? Como pode um homem em sã consciência negar a obediência a esse Deus que poderia fazer tudo somente com a sua voz, com o seu verbo, um Deus capaz de trazer à existência as coisas que não existem? Como pode um homem, uma mulher negar fidelidade à missão que Deus confiou a ele, confiou a ela? Anote isso que eu vou te dizer. Jonas somos nós. Jonas é a igreja. Assim como Jonas, nós, povo santo escolhido de Deus, recebemos uma missão. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 28, versículo versículo de número 20. Mateus 28, primeiro evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus 28, versículo de número 19, o versículo de número 20. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o final dos tempos. Assim como Jonas, nós fomos comissionados por Deus. Comissionados por Deus a ir pelos povos e pregar o Evangelho, anunciar que diante desse mundo caótico existe uma boa notícia. Que diante desse mundo onde há desesperança, existe alguém que pode promover esperança. Alguém que nos faz experimentar segurança. Nós fomos comissionados por Deus a proclamar a boa notícia de que a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis a todos aqueles que se arrependerem. Entretanto, assim como Jonas, nós desobedecemos a Deus e buscamos fugir da sua presença, dando prioridade às nossas necessidades, os nossos interesses, as nossas programações. A verdade é que nós sempre damos um jeito de fugir de alguma forma da missão que Deus confiou a nós. Enquanto seres humanos, nós colocamos a missão que Deus nos confiou em último lugar. A prioridade é o trabalho, é a carreira, é o sucesso e não aquilo que Ele confiou a nós. Assim como Jonas, enquanto igreja, nós nos cercamos de programações, de festividades, de brigas internas, de tantas outras coisas, tudo menos o envolvimento com aquilo que Deus confiou a nós enquanto igreja. Mais uma vez, assim como Jonas, o nosso pecado contra Deus produz consequências trágicas sobre nós, consequências trágicas sobre aqueles que nos cercam. E eu quero listar aqui 3 consequências. A primeira é: a igreja que foge da sua missão, ela coloca em risco a vida de pessoas. A igreja, quando não existe em obediência à sua missão, é uma igreja que fere e mata pessoas. A igreja que abandona a sua missão de ir pelos povos e proclamar a boa notícia de que existe um Deus que é graça, que é misericórdia, existe um Deus que deseja salvar o pecador da condenação eterna. A igreja que abandona essa missão, ela é uma igreja que fere e mata pessoas. Ela fica tão ocupada em brigas e confusões internas que elas esquecem de proclamar essa boa notícia. A preocupação delas é com a cor da igreja, a preocupação delas é com a construção, com o templo, a preocupação delas é quantas cadeiras vão ter, se o banco é de madeira ou se é de plástico.
A preocupação delas é com que tipo de música nós iremos louvar a Deus, se será data show ou não. Ela está tão fechada dentro de si, ela está tão preocupada com a sua forma de acontecer, que ela abandona a sua essência. A sua essência é, toda a igreja ela é plantada por Deus para ser missional. A igreja, antes de nascer no coração do homem, para ser plantada pelo homem, ela nasce no coração de Deus. E nós servimos a um Deus que é intencional. Então, tudo aquilo que Ele faz tem uma intenção. Ele não nos envia para um lugar qualquer sem propósito algum. E da mesma maneira, Ele não planta uma igreja sem propósito. A igreja que você congrega, independente de onde ela esteja, ela foi plantada ali porque antes ela foi gerada no coração de Deus. Então isso significa dizer que existe uma missão para essa igreja e essa missão ela precisa ser respeitada. Então, a igreja que foge da sua missão, que abandona a sua essência de pregar o evangelho a toda criatura, de priorizar a palavra de amor e de alcance de Deus em direção ao ser humano que sofre, em direção ao ser humano caído, essa igreja, ela coloca em risco a vida de pessoas. Deixa eu dizer para você de forma prática como é que isso acontece. As pessoas entram no ambiente dessa igreja, necessitando de carinho, de atenção, necessitando de um abraço, de uma escuta ativa, de um olhar fixo nos seus olhos. Essas pessoas entram pelas portas dessas igrejas, ou desse tipo de igreja, carentes de amor, carentes de afeto, carentes de uma palavra que transforme a vida delas. E elas são mal acolhidas porque a igreja está preocupada se essa pessoa ela vai se adaptar ou não àquilo que a igreja propõe. A igreja ela está preocupada se essa pessoa ela tem um tipo de arrecadação que vai satisfazer as necessidades da igreja ou não. Quer dizer, não arrecadação, mas condição financeira. Então a igreja coloca sobre a vida dessa pessoa um olhar preconceituoso. É o tipo de igreja que não acolhe bem a todas as pessoas. Assim como Jonas, a igreja ela impõe um juízo. Ela diz, aquele povo é pecador, eles não merecem a graça de Deus. E nós esquecemos que um dia fomos resgatados também. Então, a igreja que foge de sua missão, ela coloca em risco a vida de pessoas. O segundo ponto é que a igreja que foge da sua missão, ela coloca em risco a sua própria existência. Aquilo que mantém a vida na igreja, aquilo que mantém a dinâmica da igreja, a igreja existindo em vida, é a obediência à sua missão. Como eu disse anteriormente, nós servimos a um Deus que é um Deus intencional. Então significa que Ele nos dá uma missão, Ele nos dá um caminho para alcançarmos um destino, porque nós temos um propósito a ser cumprido. Então, nesse sentido, a igreja, quando ela abandona a sua missão, ela coloca em risco a sua própria existência. Ela começa a viver em função dos seus programas, da sua agenda, e ela esquece a agenda de Deus. E ela, então, perde aquela capacidade de gerar vida no meio da comunidade de fé. Então, a igreja ela vai envelhecendo em idade, as pessoas que estão ali, elas vão morrendo, porque chegam à idade em que Deus chama, chega o tempo em que Deus chama para si, e não tem vida nova para manter aquela igreja com as portas abertas, porque ela perdeu a sua missão. Ela perdeu a sua missão de olhar para o outro, de entender que o evangelho não é privado, de que a igreja ela não é um clube fechado, de que a igreja ela precisa estar com as portas do templo abertas para receber as pessoas sem discriminação. Que a missão que Cristo confiou a nós faz com que a gente deseje vida nova todos os dias, seja pelo nascimento físico, quando uma mulher grávida dá à luz a um filho na comunidade de fé, ou seja pelo nascimento espiritual. A igreja está preocupada em multiplicar, ela está preocupada em crescer, porque o crescimento representa a obediência ao ID de Cristo Jesus, a comissão que nós recebemos. E quando então, enquanto igreja, nós abandonamos essa missão, nós colocamos em risco a nossa própria existência. Não há mais renovação de vida. Entende isso? Ela se torna uma igreja morta, ainda que com as portas abertas, mas morta.
morta. O terceiro ponto, a igreja que foge de sua missão, ela tem como destino a barriga do peixe. A barriga do peixe aqui, ela representa o local de desconforto, o local de escuridão, mas sobretudo o local de isolamento. Estar na barriga do peixe significa estar isolado de tudo aquilo que está acontecendo lá fora. Estar na barriga do peixe, talvez para a gente significaria esse espaço de quarentena, de reclusão. Você não tem contato com as coisas que acontecem no mundo, você fica ali isolado. Muitas vezes, nós estamos passando por momentos assim em nossa igreja, ou em nossas igrejas. Nós esquecemos a razão pela qual a igreja foi plantada. Nós abandonamos o comissionamento, a missão de Deus para nós, para a sua igreja, e nós sofremos situações terríveis. Muitas igrejas estão experimentando ou estavam experimentando esse ambiente de isolamento, esse ambiente de escuridão, esse ambiente de desconforto. A igreja que foge da sua missão, ela tem como destino a barriga do peixe. Isaías 55, versículo 7. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura também desse texto. Volta um pouco aí. Isaías 55, versículo 7. Diz assim: que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Uma outra versão vai dizer: Ele é rico em perdoar. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos dar glórias a Deus, porque a barriga do peixe não é lugar de morte, mas é lugar de arrependimento. A barriga do peixe não é lugar de condenação, mas é lugar de reflexão. A barriga do peixe é sinal de misericórdia em direção à minha vida, à tua vida, em direção à igreja de Cristo Jesus espalhada pela face da terra. Misericórdia para que a gente tenha um tempo de reflexão. Jonas, ele vira as costas para Deus, mas Deus impede Jonas de seguir em frente com a desobediência. Deus ama tanto, tanto, tanto a Jonas que envia uma tempestade para interromper a sua fuga, o abandono da sua missão e trazê-lo de volta ao relacionamento saudável com o seu Salvador, com o próprio Deus. A nossa desobediência, isso precisa ficar claro no nosso entendimento, a nossa desobediência merece punição, mas Deus nos ama tanto a sua igreja, que com misericórdia Ele age para nos trazer arrependimento e restaurar a nossa relação, o nosso relacionamento com Ele, ao invés de fechar as portas. Deus podia ter dito para Jonas: você me desobedeceu, assuma as consequências e morra afogado nesse mar. Mas Ele nos ama tanto, e Ele amava tanto a Jonas, que às vezes Ele nos põe de castigo. Ao invés de permitir com que a gente perca a vida, Ele nos isola e Ele diz assim: vai lá e reflete um pouquinho a respeito do que você está fazendo. Ele nos ama tanto, que às vezes nos põe de castigo. É tempo de reflexão. Qual tem sido a sua resposta pessoal à missão que Deus lhe confiou? Qual tem sido, ou qual estava sendo a nossa resposta enquanto igreja ao comissionamento que Cristo Jesus nos deu? Será que nós, enquanto igreja, estávamos preocupados
em funcionar de acordo com programas? Será que nós, enquanto igreja, estávamos preocupados ou voltados às nossas próprias necessidades e ansiedades, aos nossos desejos? Será que nós, enquanto igreja, estávamos preocupados com qualquer outra coisa, menos com a missão que Deus confiou a nós? Surpreendentemente, a graça de Deus nos alcança em meio à nossa desobediência, transformando essa situação em aprendizado e oportunidade para confessar e louvar o seu santo nome. Eu dizia isso no domingo passado, longe de mim querer fazer uma leitura dos tempos que nós estamos vivendo hoje, mas ao olhar para a minha vida e ao olhar para a vida da igreja, eu penso que talvez esse tempo que nós estamos vivendo de quarentena seja semelhante ao que Jonas viveu na barriga do peixe. Talvez Deus esteja nos colocando de castigo, aproveitando esse ambiente de caos, esse ambiente de pandemia, para nos ensinar alguma coisa, ou algumas coisas. É tempo de reflexão. Não é possível que num país considerado evangélico, a cada evangélico que é somado nas nossas estatísticas, é somado também criminalidade, é somado também corrupção, é somado também assassinato. Não é possível que, à medida que o evangelho avance na nossa nação, avance também tudo aquilo que é ruim. E é claro que eu não estou dizendo aqui que haverá um tempo em que a presença evangélica no país ela será tão grande em que nós não experimentaremos mais o pecado na face da terra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a história nos mostra que quando de verdade existem homens e mulheres de Deus comprometidos com essa missão, comprometidos em obedecer esse comissionamento que Jesus nos deu, algo de diferente acontece naquele lugar. A luz, ela brilha diante das trevas e as trevas não resistem contra ela. A treva é dissipada. Então não dá para acreditar que nós estivéssemos sendo fiéis à nossa missão só porque as nossas igrejas estão cheias de pessoas, mas o nosso país não está diferente. Talvez a sua cidade não esteja diferente. Eu iria ainda mais para o micro, talvez nem a sua família esteja diferente. Pode ser que o que nós estamos experimentando hoje, essa quarentena, esse isolamento, tenha o peso para nós que teve para Jonas na barriga do peixe. Um tempo de reflexão. Deus não deseja ver a nossa morte. E por isso, em sua graça, Ele nos alcança, nos isola, nos põe de castigo, para que a gente pense um pouco nas nossas práticas. Se, ao invés de virmos ao espaço de culto, para buscar capacitação, para buscar comunhão com os santos, com o interesse de, ao final do culto, irmos pela cidade falando do amor de Deus, algo de errado estava acontecendo conosco. Se ao invés de preocupados em vir para cá e experimentar na comunhão dos santos a doce e poderosa presença de Deus, nós estivéssemos mais preocupados, ou estávamos mais preocupados em conseguir a bênção para um carro, para um emprego, para um salário melhor, para uma casa maior, e não há nada de errado nisso, são coisas legítimas, mas se não havia no nosso coração o interesse em obedecer à vontade de Deus, à missão que Ele nos deu acima de todas as coisas, algo de errado estava acontecendo conosco. É tempo de reflexão. Esse isolamento é a graça de Deus preservando a sua vida. Ele quer restaurar no teu coração o zelo pela missão dele. Existe algo mais importante no seu trabalho do que o seu salário no final do mês. E esse algo é: Deus está te proporcionando uma profissão, um ambiente, para que ali você viva o Evangelho de forma que transforme as pessoas que estão ao seu redor.
ou se não transformar, mas que pelo menos eles tenham um contato, um vislumbre da glória e da graça de Deus. Que eles saibam, através da sua vida, que existe um Deus que os ama e que quer socorrer eles, tirar eles do império da morte e resgatar eles para o império do divino amor. Esse isolamento é a graça de Deus preservando a sua igreja. Ele quer restaurar no seu coração a obediência à voz dele. Ele tirou tudo aquilo que te distraía. Ele tirou tudo aquilo que te impossibilitava de se aprofundar em relacionamento, de valorizar essa voz, de valorizar essa missão. Jonas estava cegado, e aqui nós caminhamos para o final. Jonas estava cegado pelo falso entendimento de que Deus não o encontraria na sua fuga. Como pode alguém que conhece a Deus, alguém considerado profeta, alguém que falava a respeito de Deus, que era a boca de Deus na face da terra, como pode esse alguém fechar os seus olhos para o entendimento de que esse Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares? O que eu quero dizer é que nós sabemos disso. E mesmo sabendo disso, às vezes caímos no engano, como Jonas caiu, e tentamos fugir da presença de Deus. O Deus que antes do isolamento estava presente no templo, ele está presente aí na tua casa também. Talvez o seu comportamento na igreja era outro, porque aqui as pessoas podiam monitorar. Então aqui você levantava a mão para adorar, a sua oração era aquela oração, como as pessoas dizem, entre aspas, né, poderosa, né? Aquela oração forte, você se debruçava no momento da oração e de repente na tua casa essa manifestação cessou, porque aí não tem ninguém para te observar. O mesmo Deus, meu irmão, minha irmã, que te observava aqui, te observa aí também. Mais importante do que os olhos do pastor é os olhos de Deus, ou são os olhos de Deus. E esses olhos, vai dizer a palavra dele, passeiam por toda a terra, procurando homens e mulheres cujo coração estejam completamente nele. Ele está passando pela sua casa nesse momento, procurando o teu coração. Nós estamos em período de isolamento, e esse tempo para nós deve ser tempo de reflexão, de reconhecimento do nosso pecado e de arrependimento. Eu deixo para vocês como orientação, façam a leitura de todo o livro de Jonas, são apenas 4 capítulos, e reflitam um pouco, principalmente no capítulo 2. Jonas ali vai relatar como foi aquele momento em que ele foi jogado para fora do navio e quase morreu afogado quando de repente um peixe o salvou da morte. Esse isolamento é a graça de Deus. É a graça de Deus preservando a nossa vida. Aproveite esse momento para reconhecer a soberania dele, a sua pequenez e a sua limitação, os seus pecados e a necessidade que você tem desse perdão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a colocar as mãos sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Nós vamos clamar por perdão. Nós vamos, nesse momento, expor para Deus um coração sincero, contrito, um coração arrependido. Se de repente você vem abandonando a sua missão na esfera pessoal, é tempo de arrependimento. E se você enxerga que enquanto igreja você também abandonou a missão, você rejeitou essa missão que Deus confiou a você, é tempo de arrependimento. Deus, nós elevamos a nossa voz ao Senhor, te agradecendo primeiro, Deus, pela preservação da nossa vida. Nós percebemos que o seu amor por nós é tão grande, que o Senhor nos corrige, nos exorta, às vezes nos coloca de castigo, nos isola, para que a gente possa refletir a respeito da nossa desobediência, Deus. E que triste, chega a beirar ao ridículo, Deus, quando nós
temos a consciência de que o Senhor não precisa de nós para que a tua missão avance. O Senhor é um Deus onipotente, autossuficiente, nada lhe falta. O Senhor é pleno em todas as coisas. E mesmo assim, nós nos sentimos na condição de avaliarmos a tua missão e decidirmos quando devemos ir, quando não devemos ir, quando devemos fazer e quando não devemos fazer. Isso beira ao ridículo, Deus. E nós queremos nesse momento nos recolher à nossa insignificância. Quem somos nós diante da tua glória, Deus? Quem somos nós diante do teu poder? O que são os nossos braços diante da tua forte mão? Um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que tem em suas mãos o controle da história, um Deus que estava no passado, está no presente e está também no futuro, um Deus eterno. Quem somos nós? Onde estávamos, Deus? E foi o que o Senhor perguntou a Jó: onde nós estávamos quando o Senhor formou a terra? Onde nós estávamos quando o Senhor formou a terra e as coisas que nela existem? Nós não o auxiliamos em nada, Deus, porque não temos condições para isso, e nós então queremos nos recolher à nossa insignificância. Nós pecamos, Deus. Nós pecamos, Deus. Pecamos contra o Senhor, porque rejeitamos a tua missão. Se o Senhor nos confiou esse ide por todos os povos, esse pregar o Evangelho a toda criatura, isso é manifestação da tua graça sobre nós, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão, Deus. Perdão se enquanto indivíduo abandonamos, rejeitamos essa missão. Perdão se enquanto igreja abandonamos e rejeitamos essa missão. Nós queremos daqui para frente viver em fidelidade, Deus. Por isso te pedimos, restaura a nossa sorte. Nos dá o privilégio de novo de nos reunirmos no culto público ao Senhor. Nos concede de novo o privilégio, Deus, de podermos sair pelas portas do templo, exaltando e bendizendo o teu santo nome, pregando o teu amor, vivenciando essa palavra rema. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, encarecidos da tua graça e da tua misericórdia, e agradecidos pelo teu infinito amor e a tua infinita bondade. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa, ainda nesse tempo, refletir um pouco a respeito do seu comportamento. É tempo de correção, é tempo de autoavaliação, é tempo de abandono dessas coisas que nos impedem viver a vontade de Deus. Ontem, na transmissão ao vivo aqui do Culto Impacto, eu conversava com o pastor Nelsinho a respeito disso, de que já não é tempo, e aqui eu falo para cristãos, com todo respeito, de repente você que está me escutando e não é, mas já passou o tempo da nossa meninice, da nossa imaturidade. A gente já não tem mais condição de ficar sentado na mesa esperando que alguém nos traga o alimento. É momento de nós irmos até a cozinha espiritual e prepararmos alimento para outras pessoas. Quem está em local de segurança não tem pela própria vida, ele estende a mão àquele que está desesperado. Entende isso? Então, que possamos nesse tempo de isolamento, voltarmos o nosso coração para aquilo que é mais importante. A nossa vida não se resume a isso aqui. Isso aqui é passageiro. E por conta disso, nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. O que eu quero dizer é que todos os dias Deus te dá 24 horas para você falar do amor dele. Seja através do seu trabalho, seja através dos seus relacionamentos, do seu ambiente de diversão, da sua comunidade de fé. Ele te dá 24 horas por dia para proclamar o amor dele. Então viva o dia de hoje como se fosse o último. E esse tempo tem mostrado a urgência disso para nós. Nós perdemos essa expectativa da eternidade, do reino dos céus. Tudo que construímos vai ficar aqui. Veja você que a sua limitação
O seu corpo não consegue nem te defender de uma gripe, não menosprezando aqui a potência, o potencial dessa gripe, mas o que eu quero dizer é que nós não somos nada. Nada diante do mal que nos cerca. Então, o que nos resta é olhar para a eternidade e caminharmos em direção à eternidade, trabalhando para que o máximo de pessoas caminhem junto conosco em direção a ela também. Nós estamos aqui, mas o nosso destino final não é esse, é a morada celestial. Meu desejo é que a graça e a misericórdia de Deus continue te alcançando aí no ambiente da tua casa. E que você faça tudo que estiver ao teu alcance nesse momento de isolamento, de quarentena, para proclamar o amor de Deus. Seja através das redes sociais, seja através de uma ligação, de um telefonema. Faça alguma coisa com essa palavra que Deus confiou a você. Não faça mais como Jonas, que esse período da barriga do peixe você possa se arrepender e se comprometer de novo com a missão de Deus, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, de assistir, de curtir e de ficar também, nos acompanhar pelas redes sociais. Eu não quero que você tire o seu tempo de Bíblia para estar com a gente no Instagram, tá? Mas o que eu quero é que você tire um tempo do seu dia para compartilhar a boa notícia que nós temos pregado aqui nesse lugar, tá bom? Até logo, e para você que é membro da nossa igreja, eu te encontro agora no WhatsApp. Um grande abraço, Deus abençoe.